Igreja Sede, louvando, adorando a Ele e pregando a sua palavra. Agradecer ao irmão Márcio pelo convite, lembrando também dos nossos pastores, que Deus abençoe, amém, em nome de Jesus. Deixaram uma máscara aqui, ela vai me atrapalhar. De quem é? Eu estou pegando. Amém. É assim mesmo. Irmãos, vamos ler a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Amém? Capítulo 55 do livro de Isaías. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão achando aí e acompanham. Capítulo 55 de Isaías. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Por quê? Convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, pela essa primeira parte, pelos louvores a ti entoados, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, me coloco como porta-voz teu, ó Deus, para pregar a tua palavra. O Senhor sabe que eu sou imperfeito, incapaz, ó Deus, não sou digno de estar aqui, mas me dá graça para pregar a tua palavra de forma objetiva e clara, que teu povo entenda a tua mensagem nessa noite. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema é amor e perdão em Cristo Jesus. Amém? Amor e perdão em Cristo Jesus. O profeta Isaías foi um profeta do século 7 a.C. Ele escreveu o seu livro mais ou menos dentre os anos 686 a 650 a.C. O ministério público de Isaías aconteceu durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo, trazendo castigo, trazendo juízo sobre o ataque assírio. E também profetizou a ruína de Jerusalém, que aconteceu sobre o julgamento babilônico depois que ele havia morrido, depois da sua morte. O livro de Isaías não é tão fácil de entender de primeira. Ele tem um tom poético, meio lírico, mas se a gente for estruturar o livro de Isaías, a gente divide ele em 3 partes. A gente encontra o julgamento de Deus sobre o seu povo, sobre Israel e sobre as demais nações, que vão do verso 1 ao verso 39. A gente encontra a restauração do povo de Deus, que vai do verso 40 ao verso 55, ao capítulo 55, melhor dizendo. E encontramos em terceiro lugar o futuro do povo de Deus, que vai do capítulo 56 ao capítulo 66. Isaías se reporta a Deus, ele se reporta a Jesus, ele apresenta Jesus como o servo sofredor, mas também como o rei davídico ideal. Isaías predisse que o servo traria justiça às nações, estabeleceria aliança com o Senhor, se tornaria luz para os gentios,
tiraria os pecados dos eleitos e ressuscitaria dos mortos. No capítulo 55, o Senhor convida a todos a que busquem a Ele por meio da sua palavra e recebam dele bênçãos gratificantes e abundantes. Isaías relata que o Senhor estava chamando o povo a buscar em Deus as suas bênçãos. Irmãos, quando deixamos a palavra do Senhor, a palavra que dá vida, nós lutamos e cansamos por aquilo que não satisfaz. Esse era o retrato de Israel. Jesus cumpriu o propósito para o qual foi enviado, perdão dos pecados oferecido na cruz do Calvário. E este perdão, ele oferece àqueles de todas as nações que se voltam para ele em arrependimento. Então nós vamos dividir esse sermão, tá certo? Em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre um convite urgente, um convite de amor, que vai do verso 1 ao verso 5. Esse convite é receber graça, receber gratuitamente as bênçãos do Salvador. Um convite de amor, o Senhor faz. Isaías convida a todos os sedentos a virem à fonte das águas, a se deliciarem nas águas. Isaías usa a imagem, a figura das águas. Ela fala da salvação e do reino, bem como ela fala das bênçãos divinas após o exílio. Ou seja, salvação gratuita, graciosa e abundante. Esse era o convite do profeta. Isaías capítulo 58, verso 1, diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Como uma corça sedenta por águas. Esse era o desejo, o profundo desejo do coração do salmista. Salmo 41, Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O grande problema nosso é quando nós buscamos a água viva, a água verdadeira em outras fontes. Essa foi a mensagem do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, verso 23. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jesus fala sobre a parábola, Mateus capítulo 24, a partir do verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou todos os seus conservos a sustentá-los. Bem-aventurado será esse servo, quando o Senhor voltar e o achar fazendo assim. Porém, se esse servo for mau e disser: o meu Senhor demora em voltar, e começar a comer e a beber com os ébrios, lançará a sua sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O grande problema da humanidade é que a humanidade está buscando água viva em outras fontes que não dão água pura e água saudável. A água era uma grande preciosidade no árido território de Israel. De forma metafórica, o profeta lança mão na figura de um mercador, chamando as pessoas a virem às águas. Ele diz no verso 1: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Uma figura bem corriqueira no território de Israel era o vendedor de águas. E ele estava lá, no dia quente, no dia causticante, ele estava oferecendo essa água a todos os sedentos, a todas as pessoas a virem a beber dessa água. Jesus Cristo é a fonte da água. Jesus Cristo, Ele é a fonte viva dessa água. João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, Ele é o manancial de águas vivas. Jesus, Ele é a fonte aberta. Jesus, Ele é a rocha que foi ferida. Jesus, Ele é a torrente das águas purificadoras. O profeta chama a todos os sedentos, aqueles que têm sede, a virem e beberem dessa água.
O mercador, é engraçado que o mercador também oferece essa água àqueles que não têm dinheiro. Primeiro ele vende, mas ele diz, olha, é de graça. A continuação do verso 1, ele diz, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Parece meio contraditório, mas essa é a oferta do mercador. Ele oferece essa água aos sedentos, para virem comprar. E quando as pessoas se aproximam dele, percebe que o convite é muito mais do que comprada com dinheiro. Ele diz, olha, vinde, todos vós que têm sede, comprai, mas também vinde, todos vós, sem dinheiro, sem preço, e comei, e tomai dessa água, e comai, e tomai vinho e leite, sem preço e sem dinheiro. Irmãos, em outras palavras, o mercador estava dizendo, olha, o seu dinheiro não pode comprar, a sua riqueza não pode comprar, a sua erudição, o seu conhecimento, a sua sapiência também não podem comprar, o seu politicamente correto não pode comprar, as suas boas obras, elas são incapazes de comprar essa água. Ele estava dizendo isso, você não tem condição nenhuma de adquiri-la. Sabe por que não tem? Porque ela é de graça. Ela é para os pobres de espírito. Ela é oferecida àqueles que reconhecem as suas falências espirituais. É para o pobre. Você não tem condição nenhuma de comprar. Pense comigo. No área do território de Israel, para se ter água em casa, era preciso ir à fonte. Era preciso pegar um pote, colocar nos ombros, um pote pesado, um pote de barro, colocar sobre os ombros e ir até a fonte, ou ir até o poço, se colocar na fila, esperar a vez, beber a água, encher o pote e trazer para casa. Essa era a rotina, essa era a sina, mas num certo dia, essa pessoa estava em casa, a água acabou. Mas de repente ele ouviu o mercador que ia passando. O mercador ia passando e ele estava dizendo, olha a água, olha a água. E aquela voz foi ficando mais audível quando ele se aproximava, quando o mercador se aproximava da sua residência. E ele ouviu de forma nítida, olha a água. E aquele homem ficou triste porque ele olhou no seu bolso, não tinha um dinheiro sequer, uma moedinha para comprar, para adquirir aquela água. E ele se entristeceu, e ele ficou cabisbaixo. Mas de repente ele ouviu, olha a água, ela é de graça. Olha o leite, ele é de graça. Olha o vinho, ele é de graça. Olha a comida, ela é de graça. Aquele homem se encheu de esperança, se encheu de ânimo e juntou as suas forças e se deliciou com a água que o mercador oferecia. Essa água é a água da vida, é Jesus. E essa água é de graça, irmãos, porque ela não pode ser comprada. Ela não pode ser adquirida. Essa água é de graça porque ela é imerecida e sem razão. Não fizemos nada para obtê-la. Essa água, ela é de graça porque o servo sofredor já pagou o preço por ela. Essa água, ela é de graça porque ela é oferecida aos pobres, aqueles que ninguém dá valor, aos desprezados. Essa água, ela é de graça porque tudo já está consumado. Essa água é de graça porque tudo já está preparado. Diante de Deus, ninguém bate no peito e exige dele alguma coisa. Ninguém, nenhum ser humano. Pelo contrário, diante dele, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Porque aquele que se aproxima de Deus sabe, o cristão autêntico sabe, que como um peregrino, ele nos deu uma pátria. Como perdidos, ele nos deu abrigo. Como sedentos, ele nos deu água. Como famintos, ele nos deu pão. Como cegos que andávamos outrora, ele iluminou o nosso caminho. E como filho pródigo, ele nos adotou como um pai maravilhoso. Diante desse mercador, nenhum ser humano faz exigências. Porque todo aquele que se aproxima de Deus sabe que é de graça, é sem preço, é sem merecimento, é sem razão e é sem causa alguma. Apocalipse 22:7, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
ela é de graça, irmão. Ela é de graça. Ela não é apenas para aquele que possui recursos, para aquele que possui tesouros, para aquele que possui bens. Não, ela é para todos aqueles que vão à fonte. Em segundo lugar, a vida sem Cristo é dispendiosa e de esforço inútil. O verso 2 nos diz assim: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Não é pão aqui, significa um falso evangelho, prazeres e deleites que a vida oferece, ilusões que o mundo coloca diante dos nossos olhos. Quanta apostasia, quanta heresia, quanto falso evangelho, quanta mentira está sendo pregada hoje, e as pessoas comendo, achando que isso é comida boa, é comida saudável. Mas aqui o mercador diz não. O profeta, ele diz: ouvi-me e comei o que é bom. O mercador, ele tem coisa boa. O mercador, ele tem finos manjares. É comida de primeira, não é? Não é uma comida qualquer. É a melhor das comidas. Lembra do filho pródigo? Foi para a rua, distanciou-se do seu pai, deixou a sua casa, a sua verdadeira alegria era estar ao lado do pai, mas ele deixou tudo aquilo ali e foi viver a aventura do mundo. Esqueceu-se do pai, foi viver as ilusões da vida. Chegou um certo dia que ele estava comendo o quê? Com os porcos, comendo lama. Mas um dia ele se lembrou: não, eu tenho um pai, e o meu pai é um pai misericordioso. Lá pelo menos os empregados têm o que comer. Eu vou para a casa do meu pai. Ensaiou o discurso, preparou-se e disse: já sei o que eu vou dizer. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe pelo menos como um dos teus empregados. Foi, se preparou, tomou coragem e foi para a casa do pai. Avistou o pai, o avistou de longe. O pai correu em sua direção. Ele foi se preparando para falar. O pai lhe deu um abraço e disse: olha, coloquem nele melhor anel, uma sandália nova e roupa nova. E matem um novilho, porque esse filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Na casa do pai você tem comida de primeira, tá certo? Na casa do pai você tem um novilho assado, você tem churrasco. Agora as pessoas preferem estar lá fora, comendo porcaria, do que estar na casa do pai, se deliciando com finos manjares. Esse, irmãos, é o mesmo convite do capítulo 1, verso 18 do livro de Isaías. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor, irmãos, que temos para comer é Cristo Jesus. Ele é a melhor comida, Ele é a melhor bebida, é Cristo, é comida de primeira, tá certo? É leite, é vinho, é água saudável, é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João 6,51. Cristo é o melhor da terra. Irmãos, todavia eu me atrapalho com os meus esboços. É sempre assim. Irmãos, atrapalhei aqui. Achei. Por sua promessa feita a Davi, terceiro lugar, nós, os seus filhos, reinaremos com o rei davídico ideal. Amém? Por sua promessa feita a Davi, nós, os seus filhos, reinaremos com o rei davídico ideal. Verso 3, 4, 5. Jesus, uma vez vindo ao mundo, exerceu os seus 3 ministérios, tá certo? Ele exerceu os seus 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele era o representante de Deus diante do povo. Como sacerdote, ele era o representante de Deus, ele é representante do povo na presença de Deus. E como rei, ele é aquele que exerce o poder, ele é aquele que exerce o domínio, ele é aquele que exerce o governo. O governo que o homem perdeu quando decidiu, de forma deliberada, rebelar-se contra o seu Criador.
Então ele exerce esses 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. A aliança, no grego berit, no hebraico, melhor dizendo, feita com Davi, de que o trono jamais se apartaria da sua casa e que seu descendente reinaria para sempre, foi cumprida em Jesus. 2 Samuel 7,16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. É claro que ela iniciou-se com Salomão, mas ela só foi cumprida de forma cabal, plena, na pessoa de Cristo Jesus. E essa profecia, irmãos, essa promessa, parece que havia sido destruída, porque o povo estava na iminência de ser invadido, de ser levado cativo, e parece que a promessa do Senhor havia se perdido. Mas o profeta vem com a sua palavra e reforça que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. É como diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus, irmãos, ele é a fiel testemunha. Ele é a fiel testemunha. Era dever dos profetas revelar a vontade de Deus para o povo. Então Jesus revelou Deus aos homens, tanto por meio dos seus ensinamentos, como através do seu exemplo. Então, ele é a expressão de Deus, tanto em palavras como em atitudes. Amém? Ele é a expressão de Deus, tanto em palavras como em atitudes. Ele falava e fazia o que vivia, o que falava. É por isso que ele falava com autoridade, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Esse foi Jesus, o maior comunicador de Deus aos homens. É por isso que lá em Colossenses 1,15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Mas, irmãos, ele era muito mais do que profeta. Amém? Muito mais do que profeta. Certa vez, Mateus capítulo 16, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser? Quem diz o povo ser o filho do homem? E aí seus profetas disseram, e aí os seus discípulos disseram: olha, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem, não, tu és Elias. Outros disseram, não, quem sabe ele é Jeremias ou qualquer um dos outros profetas. Aí ele pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele queria saber o que os seus discípulos achavam dele. Irmãos, ser comparado a João Batista, ser comparado a Elias, ser comparado a Jeremias, é um privilégio, é uma honra para qualquer ser humano. Afinal de contas, foram grandes homens, grandes profetas. João Batista, o próprio Jesus, dá testemunho dele. Jesus certa vez disse, quem vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem que se veste de roupas finas? Não. Aqueles que se vestem de roupas finas estão nos palácios. Vocês vieram ver um homem, um profeta, mas muito mais do que profeta. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas João Batista revelou sua fraqueza, sua limitação, suas falhas. Quando preso, mandou seus discípulos interrogarem quem era Jesus. Ele disse, olha, vamos lá e perguntem a Jesus se ele é o enviado ou havemos de esperar outro. E João Batista, apesar de ter sido um grande homem, o precursor de Jesus, demonstrou suas fraquezas. Então, não pode ser comparado a Jesus. Por que não Elias? Aliás, Elias era um grande homem de oração, um grande exemplo. Ele orava, o fogo caía do céu, ele orava, o céu dava chuva, ele orava, parava de chover. Então, um grande homem no exemplo da oração, mas também revelou sua limitação quando se escondeu em uma caverna. Mostrou sua fraqueza, sua limitação, sua natureza humana. Não pode ser comparado a Jesus. Por que não Jeremias? Afinal de contas, Jeremias é a epítome de alguém que sofreu injustamente. Foi jogado num poço, apanhou, sem merecer. Mas Jeremias também não passava de um homem limitado, fraco e falho. Aí Pedro, ouvido e impulsionado por Deus, disse, não, tu não és João Batista, tu não és Elias, tu não és Jeremias, nem qualquer um dos outros profetas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, ele era muito mais do que profeta, ele era muito mais do que um comunicador de Deus aos homens, ele era o próprio Deus encarnado. É por isso que João, quando o viu caminhando à beira do Jordão, não pôde conter as palavras e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os samaritanos, quando foram ouvir a sua pregação, disseram, não, agora
ouvimos e vimos que esse homem é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, ele era muito mais do que profeta. Mas muito mais do que profeta, ele é o profeta rei. Ele é o profeta rei. Ele é o príncipe e governador das nações. O rei davídico prometido é o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Messias de Davi. Agora se assenta no trono de Deus, que é o trono de Davi. E ele governa no céu, a mão direita de Deus. Isaías capítulo 11, verso 1, do tronco de Jessé crescerá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é muito mais do que profeta, ele é o profeta rei. Você está cansado de um governo de injustiça? Você está cansado de um governo de corrupção? Sabe, no reino de Cristo, ele reina com equidade e ele reina com justiça. O seu reino é justo, o seu reino é amável, o seu reino é reto. Ele não julga com tirania. Ele não julga de forma despótica, pisando os seus súditos. Pelo contrário, ele usa de misericórdia. Em Jesus, nós temos um governo justo. Em Jesus nós temos um governo perfeito. Então não se decepcione se as autoridades atuais se corrompem, transgridem as leis. Saiba que no reino vindouro não haverá mais corrupção. Porque as coisas velhas se passaram e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Seu reino, irmãos, Daniel capítulo 2, verso 44, diz assim: o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a promessa de que ele durará eternamente significa que o reino de Jesus Cristo não será interrompido, nem por um momento, nem por uma hora sequer. Ele reina desde sempre. Desde sempre, ele nunca perdeu a majestade. Nunca perdeu a majestade. Irmãos, diante de uma afirmação como essa, a pergunta que nos vem à cabeça é: aonde estão os grandes faraós do mundo antigo? Aonde estão? Aonde estão os grandes imperadores do Império Romano? Aonde está o conquistador macedônico, Alexandre o Grande? Aonde está o próprio Nabucodonosor? Aonde estão os reis da Síria? Aonde estão aqueles que se achavam autossuficientes? Aonde estão? Diante de uma afirmação como essa, irmãos, nós perguntamos: aonde estão os déspotas, os tiranos, os facínoras do século XX? Seus reinos todos passaram, mas o reino de Cristo nunca, jamais será interrompido. Nunca. O reino de Deus é desde sempre. Desde sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, como o súdito que entra na presença de um rei e se curva diante da sua majestade, esperando dele a misericórdia, ele diz ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a ele honra, glória eternamente. Amém. Irmãos, que não se curva diante do governo de Deus nesta vida, se curvará quando ele voltar, porque ele quebrará os seus joelhos. Porque diante dele todos têm que confessar a sua majestade. E ele chamará uma nação que não conhecemos, irmãos. Essa nação a quem o profeta se dirige somos nós, os gentios. Nós não fazíamos parte da promessa. Mas, irmãos, ele chamará uma nação que não era conhecida dos israelitas. E ele diz assim em Efésios capítulo 2, verso 13: vós que estava longe foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós, gentios, fomos enxertados na videira verdadeira, na videira que é Cristo Jesus, não pelo sangue de Abraão que está em nossas veias, mas pela fé que Abraão teve presente em nossos corações. Amém? Então você faz parte desse reino maravilhoso e desse reino que jamais terá fim. A última parte do sermão, a segunda parte, agora um convite solene. Fizemos um convite urgente, um convite de amor. Agora um convite solene que vai do verso 16 ao verso 13.
Diz assim: receber ofertas gratuitas de paz e perdão. Um convite para arrependimento e perdão. Deus existe, em primeiro lugar, irmãos, e pode ser conhecido. Amém? Deus existe e pode ser conhecido. Contrariando a filosofia, a ideologia dos deístas, que dizem que Deus criou o mundo e virou as costas. Se existe uma divindade, se ela criou a matéria existente, ele deixou para lá, virou as costas. Nós não queremos assim. Não queremos assim, irmãos, porque tudo que existe, só existe porque Deus é quem sustenta. Nós cremos que Deus é o criador do mundo. Também cremos que Deus controla o mundo. E cremos que Deus sustenta aquilo que Ele criou. Não existe vida à parte de Deus, não existe. Porque se Deus cria e dá as costas, essa coisa que foi criada deixa de existir. Porque tudo que existe depende do seu poder. Até mesmo aqueles que não o reverenciam, até os ateus, os agnósticos, aqueles que não creem, os idólatras que adoram a outros ídolos, eles também dependem de Deus. Se Deus criou e virou as costas, irmãos, tudo que existe deixaria de existir. Porque em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Ele pode ser conhecido. Deus existe e Ele pode ser conhecido. Jeremias 29, 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Cremos no Deus, irmãos, que apesar de transcendente, apesar de ter criado a matéria, está para além da matéria criada, Ele é um Deus imanente, é um Deus que está presente em nossos corações. Cremos no Deus que apesar de infinito, compartilha conosco os seus atributos comunicáveis. Cremos num Deus pessoal e relacional. E cremos num Deus que apesar dos nossos pecados, Ele interveio na nossa história, mandando o seu único filho morrer por nós na cruz do Calvário. Esse é o Deus ao qual nós pregamos. É um Deus que se relaciona. É um Deus presente. É por isso que o profeta diz: buscai enquanto se pode achar. Ele pode ser encontrado. Mas olha, haverá um dia em que a porta da graça estará fechada por conta do pecado, por conta da morte e do juízo. Haverá um dia, mas agora Ele pode ser achado. Agora Ele pode ser buscado. Agora, irmãos, Ele está aqui, entre nós, no meio de nós, com a sua presença manifesta. Podemos conhecê-lo através da sua palavra e pela ministração dos sacramentos. Através dos meios de graça, podemos compartilhar da sua grandeza. A conclamação é para um povo que perderam o Senhor de vista e caminhava em direção contrária. Era preciso dar meia volta e caminhar ao lado do Senhor. O povo havia virado as costas, mas o profeta diz: deixai o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que usa de misericórdia. O homem não é um ser neutro. O homem não é produto do meio. O homem já nasce submerso em pecado, inclinado a toda prática do mal. Ele precisa buscar arrependimento com o propósito de receber do Senhor o seu perdão, reconhecer Deus como soberano e Jesus Cristo como o único salvador da sua vida. Arrependimento é voltar-se para aquele que nos rebelamos. É voltar-se para Deus. Arrependimento é confissão. Arrependimento é contrição e mudança de mente e de atitude. Isso é arrependimento. Segundo lugar, estamos terminando. Deus jamais poderá ser compreendido. Irmãos, se Ele existe, se Ele pode ser conhecido, Ele jamais poderá ser compreendido. Amém? Dos versos 8 ao 9, não vou ler, do versos 8 ao 9,
buscar compreender todas as coisas a respeito dos caminhos do Senhor é algo inatingível. Inatingível. Nós já sabemos de uma coisa, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não conhecemos, irmãos, muitas vezes o cronograma, como Deus trabalha, às vezes a gente se inquieta, se perturba, mas por quê? Quantas perguntas, quantos porquês nós não fazemos, mas o Senhor diz, olha, os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os vossos, voltem-se para mim, porque eu tenho coisas maiores para vocês. Irmãos, é preciso a gente descansar na soberania do Senhor, é preciso a gente descansar na sua autossuficiência, no seu plano redentor. Essa é a vontade de Deus para nós. A palavra do Senhor é plenamente eficaz. O verso 10, o verso 11. A palavra dele é infalível. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e bigode e martelo que esmiuça a penha? A sua palavra é viva. Estamos falando de um Deus vivo. Um Deus relacional, um Deus pessoal, um Deus que intervém, um Deus que está entre nós, um Deus presente, não um Deus distante, mas um Deus que se relaciona com as suas criaturas. Quarto lugar e último, todos o louvarão quando o Senhor restaurar o que fora perdido. Alegria e paz no retorno da Babilônia. Irmãos, parecia que a promessa havia se perdido, mas de repente o Senhor manda o povo retornar, eles retornam louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Um salmo de alegria é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa alma se encheu de riso e a nossa língua de canto. E muito se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Esse era um salmo de alegria, um salmo de regresso, um salmo de retorno à terra natal. Irmãos, eles voltavam, e aí a simbologia que o salmista usa, que os montes, as árvores, bateram palmas, representa toda a criação, quando o Senhor restaurar todo este mundo, representa a restauração final. Já viu, irmãos, uma árvore bater palma? Já viu? Um monte bater palma? Mas o Senhor faz, amém? A própria natureza, que geme, que chora, por conta do pecado do homem, será restaurada. E aqui o profeta traz essa imagem da restauração da criação. E será isso um memorial eterno. Memorial eterno, irmãos, um memorial de restauração do povo de Deus, dos novos céus e da nova terra. Irmãos, será para toda a vida. E eu concluo dizendo, amor, perdão, amor, graça e perdão, somente na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus.